Uma massa aberta coberta com queijo. É uma receita bem simples, mas que com alguns toques especiais fica ainda mais incrível. Esfirra de queijo. Vamos fazer a massa, preparar a cobertura, modelar as esfirras e assar em um forno doméstico, sem complicação. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o canal Amo Pão Caseiro. Hoje a gente estreia um quadro novo aqui no canal, chamado Direto da Fonte. Eu tento reproduzir receitas populares, da internet ou de livros, e convido os criadores das receitas para dar dicas e tirar todas as nossas dúvidas. A primeira vez que eu tentei fazer esfirra de queijo, eu pesquisei no YouTube e encontrei uma receita maravilhosa do canal Pizzas e Receitas do chefe José Carlos. Pizzaiolo com mais de 35 anos de experiência e criador do maior canal brasileiro sobre pizzas no YouTube. Logo eu me tornei amigo dessa figura carismática que eu trago hoje aqui no canal. Chefe, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. É um grande prazer estar aqui com você na estreia, do quadro Direto da Fonte. É uma honra para mim. Você é uma pessoa que eu já admirava antes mesmo da nossa amizade. Obrigado pelas palavras. E vamos lá, de onde que surgiu essa receita da esfirra de queijo? Então, Adriano, as receitas que eu levo para o meu canal, eu procuro sempre estudar a origem da receita, Então, a receita das esfirras, eu pesquisei, várias receitas da Síria, várias receitas do Líbano, e aí eu adaptei para trazer essa receita para o meu canal. Legal, e essa receita assim, ela é bem emblemática porque eu acho que a esfirra ela tá entre o pão e a pizza, que é uma coisa que meio que une aí os nossos canais. Exatamente, ela é um pouquinho de pão, um pouquinho de pizza mesmo. Bom, Zé, então a gente vai assistir junto a essa receita. Eu gravei já ela, ela tá gravada. A gente vai assistir junto e vamos tirando as dúvidas aí ao longo do passo a passo, tá bom? Perfeito, Adriano. A receita original rende 45 esfirras, mas eu reduzi para 14 esfirras. Quem quiser fazer uma quantidade diferente ou esfirras maiores, é só baixar a nossa planilha que faz o cálculo dos ingredientes. O link está na descrição do vídeo. Bom, a gente começa numa tigela grande onde eu coloquei 100 gramas de água morna. Aí eu coloquei 100 gramas de leite morno. Aí tem um primeiro erro que eu fiz. No seu vídeo você fala em colocar leite morno. Eu coloquei só a água morna e coloquei o leite direto da geladeira. E aí você vai ver que a mistura demorou um pouquinho mais para fermentar. Perfeito. 3 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Aí no seu caso você usou o fresco, né, Zé? Isso, na receita eu usei o fresco. Você fez 1/3 da parte do fermento, do fresco. Isso aí. 17 gramas de açúcar. Para quem quiser as medidas em colheres, em xícaras, tem aí na descrição do vídeo. Então mistura um pouquinho e adiciona 110 gramas de farinha de trigo. Mexe bem até ter uma mistura homogênea, E aí é só cobrir com um pano úmido ou plástico filme. E aí, na receita original, Zé, você fala em 15 minutos, em 15 minutos a sua já ganhou até um pouquinho de volume ali e apresentou bolhas e tal. A minha eu deixei 60 minutos, estava um dia mais frio, mas o problema é que eu usei lá atrás, eu usei o leite frio. E aí em 60 minutos, teve pouquinhas bolhas, eu até poderia ter deixado mais. Mas você vê como é que dá a diferença você usar, aí no caso, o leite morno, Só lembrando que o morno aí, a gente tem que só tomar cuidado para não deixar muito quente, tanto a água como o leite. Então morno é quando você coloca a mão ali e você não sente que está nem fria e nem quente. Uns 30 segundos no micro-ondas no máximo. Tomar cuidado para não passar dessa temperatura de 40 graus, que aí você pode prejudicar o desempenho do fermento. Aí eu pesei 220 gramas de farinha de trigo. E aí, como você indica lá, eu não coloco tudo. Eu comecei colocando aqui só 2 colheres e vai misturando aí na massa, Perfeito. Aí, enquanto ela ainda está um pouco líquida, a gente coloca o azeite. 33 gramas de azeite de oliva e 7 gramas de sal. Aí a gente vai colocando a farinha até conseguir começar a mexer essa massa aí com a mão. Até a massa ter uma firmeza para a gente conseguir misturar com a mão. Aí ela já está um pouco mais firme. Coloquei um pouquinho mais de farinha. E aí sim começar a mexer com a mão. Pega lá de baixo a farinha que está seca e vai trazendo para o centro. Quando estiver bem misturada, já vai apertando ela assim. Não pode grudar nada na mão, ainda está grudando um pouquinho aí, Então eu vou colocar mais um pouquinho da farinha. Limpar bem a tigela. E aí transfere para a bancada. Ainda a farinha que está lá, das 220 gramas. Coloquei um pouco na mesa. E aí vamos começar a sovar.
Aí a técnica que eu usei, Zé, foi aquela com a palma da mão, aí, com a base da palma da mão, empurra bem a massa sem rasgar, dobra de volta, aí vira a emenda para cima e repete esse movimento, ó. Perfeito. Aí um outro jeito também um pouco parecido, que é indo e voltando e enrolando a massa ali, ó. Aí vai virando e vai enrolando ela. Essa é um pouco mais rápido de fazer, eu acho mais, para esse tipo de massa, eu acho mais fácil. Bacana. Aí você fala em 7 minutos de sova, foi exatamente o tempo que eu deixei. Aí você vê que ela fica mais lisa, né? Sim, ficou bonita a massa, viu? Ela já não gruda mais. E dá uma olhada, esse é o ponto, ó. Ela estica, mas ainda tá rasgando, tá bom? Tá vendo, ó? É esse ponto mesmo? É isso mesmo, Adriano. Às vezes a gente deixa uns minutinhos aí, você vai ver que daqui a pouco ela pega esse ponto de véu, né? Não há necessidade nessa massa da gente exigir um ponto de véu assim desde o início. Bom, aí dos 220 gramas que a gente usou de farinha, para mim sobrou 10 gramas, tá? Como cada marca de farinha aí tem uma absorção diferente de água, então no total ficaram 110 que eu usei na esponja, e aí em vez de 220 na massa eu usei 210, tá? No total aí 320 gramas de farinha. Na tigela onde a gente sovou, eu peguei aquele restinho do azeite que ficou ali no pote que eu pesei, coloquei aquele fiozinho de azeite só para não grudar a massa ali na tigela quando a gente deixar fermentando. E eu também passo a massa assim, ó, a parte de cima da massa, viro ela, para ela ficar com aquela camadinha de azeite em cima para não ressecar. Exatamente, perfeito. Então cobre aí com um pano, se não tiver úmido pode borrifar um pouquinho de água. E aí deixei 15 minutos, que é o tempo que está lá na receita. Perfeito. Ela não ganhou volume, mas olha só, o ponto de véu agora, o glúten já se desenvolveu bem mais. Com certeza, maravilha. Era isso que você estava falando ali, né, Zé, anteriormente. Exatamente, Adriano. O que eu achei interessante nessa receita é que a fermentação vai ocorrendo de acordo com as etapas de trabalho com a massa. Não é aquela massa que nós precisamos já deixar dobrar o volume para depois trabalhar com ela. Legal, foi isso mesmo que eu percebi. Então aí a minha massa ficou com 555 gramas, dividido por 14 pedaços, ficou 39 gramas cada peça, mais ou menos 40 gramas cada pedacinho de massa aí que a gente vai dividir. Aí eu usei 100 gramas de farinha de semolina. Você também fala no vídeo que a gente pode usar o fubá também, não é, Zé? Sim, é costume aqui no Brasil, né, o pessoal usar muito o fubá para a abertura das esfirras, né? Se bem que nas receitas originais que eu estudei, ninguém usou fubá. Mas a gente sabe que aqui há esse costume, né? O fubá é mais fácil de se encontrar às vezes do que a semolina, né? Ou do que a sêmola. E, então, tudo bem se a pessoa quiser usar o fubá. É mais fácil de encontrar e é bem mais barato também, né? Eu acho que eu paguei R$20 o quilo da semolina e o fubá é menos de 3, né? Então tem essa diferença grande também. Verdade. O que eu percebo assim no fubá, ele deixa um pouco mais amarelado a massa. Ele é um pouco mais grosso, não sei se mais áspero, então a massa ela costuma rasgar, isso acontece bastante na pizza. Usando o fubá, ela pode rasgar com mais facilidade do que a semolina, que é um pouquinho mais delicada. Exatamente. Nas pizzas, inclusive, eu não uso o fubá, eu gosto de usar mesmo a sêmola, justamente por esse problema de rasgar a massa, né? Ele resseca, não sei, não fica legal. Legal, então vamos lá, para modelagem a gente amassa aí a bolinha com a ponta dos dedos, vai juntando as pontinhas, formando aí uma trouxinha, né? Perfeito. Vira de ponta cabeça, e aí faz uma concha com a mão e vai arrastando ali a bolinha na bancada. Repara que eu só encosto o polegar e o dedo mínimo na massa. Os dedos de cima eles não encostam na massa, né? A gente vai só arrastando ela na bancada para fazer a bolinha. Ela corre livre, né? Dentro da palma da mão, né? Você coloca as bolinhas aí na semolina e praticamente empana elas, né, Zé? Isso. Tem que ficar bem empanadinhas para depois que você fizer aquele achatamento elas não grudarem, né? Uma nas outras. Legal. Agora é cobrir e deixar 30 minutos no descanso. Tá gostando do vídeo? Então já deixa o seu like aqui embaixo e aproveita para se inscrever no canal. É importante nesse momento, né, Adriano, a pessoa perceber que esses 30 minutos foram suficientes para a massa ficar mais levinha, né? Você percebe que as bolas já cresceram um pouquinho mais, né? Então, se for um dia muito frio, pode até às vezes estender um pouquinho mais esse tempo. Ah, legal. Isso é bom saber. Bom, agora a gente pega cada bolinha,
tira um pouquinho o excesso de farinha ou de semolina, amassa ela assim, ó, formando um disquinho. Agora a gente vai deixar mais 30 minutos nessa caixa, né? Coloca numa caixa, ou pode mesmo cobrir, deixar em cima da bancada e cobrir. Essa mesma massa, eu posso colocar na geladeira, sei lá, umas 2 horas. De repente eu faço essa massa de tarde e eu quero abrir as esfirras à noite. Com essa quantidade de fermento que a gente indicou agora, ela segura um pouquinho na geladeira? Sim, nessa quantidade de fermento, entre 2 a 4 horas eu não vejo nenhum problema. Tá? Ah, legal. E aí eu também posso congelar essa massa nesse ponto, né? Pode. Quem preferir congelar a massa nesse ponto, pode. Lembrando que não deixar uma em contato com a outra, né? Seria bom utilizar talvez um plástico filme de PVC ou saquinhos plásticos. Tem que isolar uma massa da outra para que elas não grudem. Bom, e aproveitando então que a gente já vai deixar 30 minutos para abrir as esfirras, a gente já pode ligar o forno, 250 graus Celsius, e aí se seu forno tiver o grill, o gratinador, que é aquela resistência superior que fica ali no teto do forno, pode ligar também, que a gente vai usar também o gratinador nessa receita. Bom, enquanto a gente espera, vamos preparar a cobertura. São 200 gramas de queijo fresco, 120 gramas de mussarela, mistura um pouco os 2 queijos, coloca um ovo. Tem pessoas que talvez não gostem do ovo, né? Então também pode usar o iogurte natural também na mistura, que fica também uma delícia, viu? 5 gramas de salsinha. Eu vou confessar, Zé, que eu não sou muito fã de salsinha, mas para essa cobertura aí, ela é essencial. Ficou maravilhosa. Verdade. 3 gramas de sal e 8 gramas de manteiga sem sal amolecida. Bom, aí a gente tem aí uma massa, né? Uma massa consistente. Eu percebi, chefe, que no seu vídeo a sua cobertura ficou um pouco mais mole, você até conseguia passar com uma colher, né? Eu acho que isso é de acordo com o tipo do queijo, né? Sim, talvez o queijo que eu utilizei tivesse um pouco mais úmido, né? Mais fresco, não sei. Pode Legal. ser que seja isso. Aqui em Minas os queijos são bem frescos mesmo, né? Bom, então aí ficou 30 minutos em cima da bancada essa massa. Você vê que ela já fica assim mais fofinha, né? E aí vamos começar a abrir. Ó, joguei um pouquinho de semolina na bancada, bem pouquinho. E começa a apertar no meio, né? Preservando as bordas aí da esfirra, ó. Perfeito. Aí esse movimento também que você faz lá no vídeo, ó, de ir rodando ela. Perfeito. Como a minha cobertura ficou mais firme, eu fiz essa bolinha de queijo. Eu pesei e aí a melhor quantidade que eu achei para uma massa de 40 gramas foi 25 gramas de queijo. Perfeito. Então a gente vai apertando ela em cima da massa, ó, ela vai abrindo um pouco mais a massa. Tomar cuidado para que ela não passe da borda, ó. A gente tenta deixar a borda descoberta, né? Então vai apertando, tentando deixar ela só no meio ali da esfirra. No total ela ficou com 10 centímetros de diâmetro. Está linda a esfirra. Aí para assar essas esfirras eu usei uma tela de pizza. Essa é uma dica que se deu em outro vídeo. Eu vou deixar os 2 vídeos aqui na descrição, mas eu achei que o resultado com a tela de pizza foi bem melhor do que o resultado com a forma com a assadeira. Essas telas são ótimas, viu, Adriano? Tanto para as esfirras, para facilitar o trabalho com algumas pizzas mais pesadas. Eu utilizo muito essas telas, viu? E é um produto barato também, fácil de encontrar e barato. Exatamente. Eu vou deixar também na descrição o link onde eu comprei essas minhas telas. Então eu coloquei 7 esfirras em cada tela e já vai direto para o forno que estava ali pré-aquecido há 30 minutos a 250 graus Celsius. Mantém ligado o grill na parte de cima. Aí eu coloquei a tela bem na base do forno, ó, no chão do forno mesmo, por 5 minutos. Passados 5 minutos a gente sobe para a prateleira mais alta, dá uma virada para poder dourar por igual. E aí, no meu forno, ficaram 3 minutos para conseguir deixar ela bem douradinha. Nesse ponto, se achar necessário, pode virar mais um pouquinho a tela para assar por igual, mas tem que tomar cuidado porque, como ela está bem perto do gratinador, pode queimar. Aí, só para fazer uma comparação, olha que interessante, cada forno tem uma característica. No seu forno, eu vi que você assou em 20 minutos no total, usando aquela assadeira lisa, né? Aí você fala 16 minutos quando você usou a tela, quer dizer, já caiu para 16 minutos quando usou a tela. E aí no meu forno, usando a tela, caiu para 8 minutos no total o assamento da esfirra. O meu forno ele não tem o gratinador, né? Não tem o grill superior, então demora mais.
E dá para fazer sem o gratinador, né? Dá para fazer, só que aí o tempo vai ser um pouco maior. As suas esfirras ficaram ainda mais douradinhas que as minhas, que ficaram mais tempo no forno. E aí na parte de baixo também você vê que ela fica bem assadinha, porque a gente começa assando elas lá no chão do forno. Adriano, ficaram perfeitas. Perfeitas, maravilha mesmo. Parabéns. Obrigado, tem um bom professor. Ô chefe, como é que a gente pode congelar essas esfirras? Então, Adriano, a gente pode congelar só as massinhas, sem a cobertura. Podemos congelar com a cobertura, elas cruas. E podemos congelar também após assadas. Só que nesse caso seria aconselhável tirar elas um pouquinho antes do forno, né? Um pouco mais clarinhas, não tão douradas. Seria naquele momento que eu assei embaixo, em vez de eu colocá-las para cima, eu poderia tirar ali e aí esperar esfriar e congelo naquele ponto, né? Pode ser, perfeito. Chefe, muito obrigado pela participação. Espero que você volte outras vezes para trazer outras receitas incríveis aqui. E muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Adriano, muito obrigado pelo convite, foi mesmo uma honra participar com você e eu faço questão também de convidá-lo a participar comigo qualquer dia desses com uma receita lá no nosso canal. O convite já está aceito. E como é que o pessoal te encontra aí nas redes? Tem o meu canal do YouTube, Pizzas e Receitas do Chefe Zé Carlos, e também no Instagram, no @Chefe José Carlos. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano. E quando você fizer as esfirras, tire uma foto e marca eu e o chefe José Carlos lá no Instagram, @amopãocaseiro e @chefe José Carlos. Comenta aqui embaixo quem que você quer que seja o nosso próximo convidado e qual receita você quer aprender. Que tal apoiar o canal e ainda ganhar benefícios? Agora você pode se tornar membro do Amo Pão Caseiro, ter a prioridade nas respostas e acesso antecipado aos novos vídeos. Clique no botão Seja Membro logo abaixo. Até mais!